Bom dia. Hoje, acordando com a palavra, vamos falar da igreja no deserto. Eu falei no vídeo anterior que, de acordo com a profecia do Apocalipse, passou a existir dois grupos de cristãos. A palavra mulher em Apocalipse, como eu mencionei, significa igreja. A igreja no deserto, durante os 1260 dias, que são anos em profecia, e a igreja perseguidora. Bom, nesse período, falando agora da igreja no deserto, a igreja que estava sendo perseguida, ou seja, a verdadeira igreja de Cristo, existiram muitos grupos durante a Idade Média que tinham a palavra de Deus como regra de fé e prática. Dentre eles, os armênios, ali vizinho à Turquia, pessoas da África Central e também pessoas que fugiram para os países nórdicos, que hoje é a Suécia, a Finlândia, e também na Suíça, os valdenses. Existiram também algumas pessoas que hoje é a Inglaterra, na Grã-Bretanha, pessoas que pregaram o evangelho, foram missionários e que viajaram inclusive para a Itália e para aqueles países ao redor ali na Grã-Bretanha. Na Irlanda, Columba e seus colaboradores estavam ali na ilha de Iona, também ajudando para que a mensagem da Bíblia fosse difundida. Foi um período difícil para essas pessoas, porque a igreja perseguidora, ela dominava, então, diversos países, e aqueles que não seguiam aquilo que ela mandava, eles eram presos ou mortos. Bom, nesse período de grande perigo para os cristãos verdadeiros, existia um grupo chamado valdenses, que viviam na Suíça. Quando existiu a perseguição ali, eles foram para as montanhas e passaram a viver nessa região. Eles seguiam a palavra de Deus e eram pessoas simples, camponeses, que amavam colocar em prática aquilo que aprendiam da Bíblia. Diferente da igreja perseguidora, que tinha toda aquela pompa, aquela riqueza, e que obrigava as pessoas a seguir as normas que eles acreditavam e que proibiam a Bíblia. Os valdenses, por outro lado, eles escreviam e publicavam a Bíblia. Eles já tinham a Bíblia na sua língua materna e eles confiavam à memória grandes porções da Bíblia. Eles educavam seus filhos de forma a proteger todo o grupo deles, para serem cuidadosos, para evitar falar e difundir sobre quem eles eram. Seus jovens eram educados para serem missionários nas faculdades e eles levavam grandes porções da Bíblia escondidas em suas roupas, para que quando achasse alguém com o coração aberto, disposto a ouvir a palavra, eles pudessem ler e compartilhar e deixar inclusive porções da Bíblia com essas pessoas. Nessa época, a Bíblia não era permitida às pessoas, era somente aos sacerdotes, e a grande maioria das pessoas não conheciam a Bíblia. Muitos estavam seguindo fábulas inventadas, muitos tinham o coração sobrecarregado, achando que para ter salvação era preciso fazer longas peregrinações, subir de escadas, as escadas de joelho, ou longos jejuns para amortecer as paixões carnais, quando a palavra de Deus nos mostra que basta ir a Jesus, se apegar a Ele e deixar que Ele faça a transformação em nossa vida.
Muitas dessas pessoas nessa época não tinham a paz que a palavra de Deus dá, que Jesus dá, porque não conheciam a Bíblia. E os valdenses trabalhavam com todo ardor para que as pessoas conhecessem a palavra de Deus e fossem libertas e recebessem a paz. Mas houve um tempo em que a igreja perseguidora descobriu os valdenses e levantaram as cruzadas e passaram a perseguir essas pessoas. E todos aqueles que se empenhassem nessa guerra, que entrassem para lutar também contra os valdenses, eles receberiam as terras dos valdenses como sua propriedade, eles receberiam perdão de pecados e outras coisas mais que a Bíblia não ensina. E assim, os valdenses foram cruelmente mortos, perseguidos, e a gente sabe que por trás de tudo isso, quem estava levando a esse movimento não era Jesus Cristo, e sim Satanás. Duas igrejas na Idade Média, a igreja perseguida e a igreja perseguidora. O Apocalipse descreve claramente quem foram essas duas igrejas e qual é a igreja de Cristo. Essas histórias e essas profecias estão ali para mostrar que Deus, ele não impõe a religião a ninguém. Mas quando existe um poder impondo e obrigando, saiba que isso não vem de Deus, e sim do inimigo de Deus. Satanás, ele usa igrejas corrompidas, líderes corrompidos, para o seu bel prazer, para fazer a sua obra. Temos que ter cuidado. Vivemos numa época que Jesus falou que antes da sua vinda existiriam falsos mestres, inclusive falsos ensinadores. Como distinguir entre o verdadeiro e falso? Como saber a verdadeira e a falsa igreja? A Bíblia mostra o caminho certo. Temos que seguir o que está ali. Nós não podemos confiar a nossa salvação a líderes religiosos, mas sim verificar se esses líderes são realmente de Deus. Se essa igreja é realmente de Deus. Ela está ensinando e pregando o que está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é nela que encontramos a verdade. E é por ali que a gente prova as pessoas, prova se realmente é de Deus. Que hoje o Senhor nos ajude a crescer em estudo dessa palavra, que é o verdadeiro alimento. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tem uma mensagem maravilhosa na Bíblia que eu quero deixar hoje, que diz assim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim que eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11, verso 28. Jesus convida a mim e a você a ir a Ele e a receber alívio das cargas que levamos, das dificuldades que temos. E é essa verdade que devemos compartilhar com todas as pessoas, porque Jesus, Ele quer dar paz ao nosso coração. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que Deus te abençoe e um grande abraço.